Galera, vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Na aula passada a gente estudou as algas e hoje nós vamos estudar os protozoários. Tanto as algas quanto os protozoários fazem parte do reino protista, tudo bem? Eles fazem parte do reino protista. Inclusive, tem uma galera que às vezes confunde um pouco. Pelo fato dos nomes serem parecidos, protista e protozoário, acreditam que todos os protistas são protozoários. Mas não é verdade, porque dentre os protistas existem também as algas. No reino protista estão também as algas. Agora, todos os protozoários são sim protistas, mas nem todos os protistas são protozoários. Bom, gente, e são seres unicelulares, tá? Unicelulares. Agora, olha que interessante. Eles só têm uma única célula, só que esta célula, ela é mais complexa do que uma célula humana. O protozoário é um indivíduo extremamente simples, mas a sua célula, por ser só uma e desempenhar tantas funções, ela acaba sendo mais complexa do que a célula humana. Logicamente que eles são eucariontes, têm uma membrana que delimita o seu núcleo. São heterótrofos, eles não conseguem produzir o próprio alimento. Eles nem fazem fotossíntese, nem tampouco a quimiossíntese, como as algas, as suas colegas de reino, faziam. Então, os protozoários não têm esta habilidade. E são parasitas, ou de vida livre. E aí, ó, o fato deles serem parasitas, eles causam diversas doenças, que posteriormente veremos algumas delas, tá certo? Vamos citar algumas delas aqui hoje para vocês e vamos trabalhar futuramente depois melhor essas doenças. Então, ó, vamos dar uma olhadazinha nesse desenho aí, galera. Isso daqui é um protozoário, é um indivíduo e também é uma única célula, tendo em vista que trata-se de um ser unicelular. Então, gente, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para essa estrutura aqui, ó. Isso daqui é o vacúolo contrátil. É o vacúolo contrátil. E quero chamar a atenção de vocês para essa outra estrutura aqui, ó. Essa daqui é o macronúcleo. E aqui nós temos o micronúcleo. Aqui nós temos o macronúcleo e aqui nós temos o micronúcleo, que é onde vai ficar ali organizado e armazenado o material genético dos protozoários. Então vamos lá, gente, olha. Os protozoários dulcícolas, ou seja, de água doce, eles tendem a ganhar água por osmose. O processo de osmose consiste no transporte de água de um meio pouco concentrado para um meio muito concentrado. A água ela vai com a intenção e a função de diluir aquele meio. Então a osmose é isso, é o transporte de água. E aí o que acontece aqui na célula? Veja bem. Quando o protozoário é de água doce, ele está lá na água e fica entrando muito líquido dentro dele. E aí pode ocorrer de um momento entrar tanto líquido que ele vai inchar até estourar. Para evitar que esse protozoário estoure, aí nós temos aqui o vacúolo contrátil. Qual é a função dele? Ele impede que a célula se rompa. Como é que ele trabalha? Quando a água vai entrando, ela vai se armazenando nesse vacúolo. Quando ele está bem cheio, ele se contrai. Quando ele se contrai, ele joga a água para fora da célula e esvazia um pouco a célula, impedindo assim que a célula se rompa. Então, a função dele é impedir que a célula se rompa. Impede que a célula se rompa. Então, ele é muito importante para a sobrevivência da célula. Ele impede que a célula se rompa. Tudo bem? Vamos dar sequência aqui, galera. Sim, só lembrando, essas estruturas aqui são os cílios, tá?
É muito importante essas estruturas, até como defesa, proteção, formas de comunicação, entre outros. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Classificação dos nossos amigos, os protozoários. Então, vamos lá. Os protozoários ciliados são aqueles que têm os cílios, como os que nós acabamos de ver na figura anteriormente. Nós temos os flagelados, que possuem um flagelo que funciona mais ou menos como se fosse uma cauda, que auxilia no transporte, na locomoção. E como exemplo desses flagelados, nós temos o velho conhecido aí, Trypanosoma cruzi. Que é o cidadão, o protozoário responsável aí por causar a doença de Chagas. Nós temos aí os risópodes, e aí como representante nós temos a ameba. E aí todos os que têm um formato meio de ameba são classificados como risópodes, tá legal? São todos os que têm esse tipo de formato tem esse tipo de classificação. E nós temos os esporozoários. Os esporozoários, eles não têm estrutura de locomoção, tá legal? Eles não têm estrutura de locomoção. Não possui, sem a estrutura de locomoção. E nós temos aqui um exemplo muito forte desse cara aqui, que é o Plasmodium. Para quem não sabe, o Plasmodium, ele é o causador da malária, que é simplesmente a doença causada por protozoários que mais mata no mundo. Então, esse indivíduo aqui é extremamente perigoso para os seres humanos, tá certo? Então, visto a classificação, vamos passar agora para as formas de reprodução. Vamos passar para as formas de reprodução. E nós temos duas principais formas de reprodução. A primeira forma de reprodução é a reprodução assexuada. Tudo bem? Então vamos falar agora sobre reprodução assexuada. A reprodução assexuada ela é bem simples, tranquila. Vocês já estudaram muito sobre isso, até mesmo quando nós falamos sobre as algas. Então é o seguinte, ó, basicamente nós temos aqui inicialmente, aqui é o início, tá? No início nós temos aqui um determinado material genético e esse material genético sofre uma duplicação. Aumenta a quantidade dele. Nós temos agora o dobro do material genético que nós tínhamos no início. Dando sequência, nós temos aqui a fissão do citoplasma. O citoplasma está se separando. Então ocorre aqui essa separação do citoplasma e ao final nós temos duas novas células finalizando o processo. Tudo bem? É o fim do processo. Nós temos duas células que têm, por acaso, a mesma quantidade de material genético da célula mãe, da célula do início do sistema reprodutivo. Qual é a desvantagem da reprodução assexuada? É que ela não causa variabilidade genética. Ela não ocorre mudança genética nela. Bom, nós temos também o outro tipo de reprodução, né? Nós temos também a reprodução sexuada. Tudo bem? Temos aqui a reprodução sexuada e nós vamos trabalhar agora como é que ocorre esse tipo de reprodução. Lembrando que, gente, a reprodução sexuada causa variabilidade genética, tá? Ó. Causa variabilidade genética. Muito bem. Então, o que vai ocorrer aqui inicialmente é um processo de meiose. Aqui nós temos o processo da meiose 1 e aqui nós temos o processo da meiose 2. Então, vai ocorrer
nesses dois primeiros momentos, duas meioses. Ou melhor, uma meiose que é dividida em meiose 1 e meiose 2, obviamente. Então vamos lá. Ó. No início aqui, na meiose, o material genético da célula é 2N, não é assim? O que ocorre aqui é que essa célula se divide e nós temos uma célula com material genético N. E aí essa célula se multiplica e continua o mesmo material genético N. Então esse é o processo de meiose. Uma célula 2N vai dar origem a duas células N no final. Muito bem. Dando continuidade aqui, ó, vindo para aqui agora, nós vamos ter 4 células formadas em cada um dos nossos protozoários aqui representados. O que acontece é que 3 dessas 4 células são descartadas, são perdidas, são destruídas. E aí, o que vai ocorrer posteriormente é a multiplicação dessas duas que sobraram. Essas duas que sobraram vão acabar se multiplicando. E aqui estão elas, olha, multiplicadas. Tudo bem? O que vai ocorrer aqui é um processo extremamente importante e interessante. Essa célula aqui vai passar para esse protozoário e esta daqui vai passar para o protozoário de cá. Ao final, nós teremos o seguinte. Essa seguinte conformação aqui, ó. Então vejam só vocês. O que ocorre aqui é o seguinte. Ocorreu uma troca de material genético entre os protozoários. Aqui a gente só tinha esse material genético azul e aqui só o vermelho. E aqui, ó, no mesmo protozoário, numa mesma célula, nós temos o material genético vermelho e azul. E aqui também o azul e o vermelho. E aí, o que é que vai acontecer agora? Vamos lá, vamos entender. O que vai acontecer agora é o seguinte. Nós vamos ter origem de duas células distintas. Vamos ter origem de duas células distintas. E aí, o que vai acontecer é o seguinte. Esse material genético aqui, eles vão se fundir, formando um material genético único, um material genético só. Agora, pensa comigo, ó. Se esse material genético aqui era N e esse daqui também era N, e eles se somaram, eles se adicionaram, eles se fundiram, esse material genético aqui ele vai ser 2N. Da mesma forma que esse daqui também será 2N, porque ocorreu uma soma, uma adição entre esse material genético aqui. E aí nós formamos essas duas novas células. É assim que ocorre o processo de reprodução sexuada nos protozoários. A aula é só isso. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e tchau.